Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a gasometria arterial. Ela é um exame complementar utilizado amplamente pelos fisioterapeutas que trabalham nessa área de terapia intensiva, na área de respiratória, na área de reabilitação cardíaca. Né? E hoje a gente vai aprender como analisar e interpretar esse exame tão solicitado pelos fisioterapeutas na sua prática clínica. Né? Por definição, a gasometria arterial ela é um exame hematológico, invasivo e que depende de uma amostra de sangue arterial. E a partir dessa amostra de sangue arterial é possível verificar o equilíbrio ácido-básico, avaliar a concentração de oxigênio, analisar o mecanismo ventilatório e ainda obter informações sobre a osmolaridade. Né? Então a gente pode observar aqui na gasometria, esse é o exame do paciente, essas são as informações que aparecem numa gasometria. E aqui a gente vê o equilíbrio ácido-base, a oxigenação e os eletrólitos. Mas na aula de hoje a gente primeiramente vai aprender a avaliar o equilíbrio entre ácidos e bases, tá certo? Então a aula de hoje a gente vai verificar exatamente como é que está o estado do pH do paciente, né? E o pH ele é mantido dentro de uma normalidade exatamente por conta desse equilíbrio entre os ácidos e as bases. Então é isso. O nosso sangue ele precisa desse pH dentro de uma faixa de normalidade, pois todas as reações metabólicas do corpo necessitam de um ambiente propício para as reações enzimáticas e para o metabolismo assim funcionar. Então, para isso, o nosso sangue é mantido num pH ideal e esse pH ocorre por conta de um equilíbrio entre ácidos e bases. Tá? Mas o que seriam ácidos e bases? Para a gente começar a compreender como isso afeta o organismo do paciente, né? Ou do indivíduo que inicia algum processo patológico. Então, ácido, por definição, seria uma substância que libera íon hidrogênio. E a base são substâncias que reagem com os íons hidrogênio liberados pelos ácidos. Tá? Então, esse equilíbrio entre ácidos e bases, como eu falei anteriormente, mantém um pH. E o pH nada mais é do que um símbolo que representa a concentração de íons hidrogênios em uma solução. Ou seja, o sangue ele pode ter muito hidrogênio, isso seria uma acidose ou acidemia, ou então ter pouco hidrogênio, significa que ele está tendo uma alcalose ou uma alcalemia, tá certo? Então vamos trabalhar em cima agora do pH dessa solução tão essencial para o funcionamento do organismo humano, que é o sangue. Então o pH do sangue ele tem que ser mantido entre 7,35 e 7,45. Essa parte aí pintada nessa faixa significa os limites de normalidade do sangue, que pode variar entre esses dois valores. Agora, se o indivíduo tiver um valor abaixo de 7,35, isso se configura como uma acidose. Significa que a concentração de hidrogênio está alta e aí o pH diminui. Quando o indivíduo está com o pH acima de 7,45, nós dizemos que ele está em alcalose, ou seja, a concentração de hidrogênio é baixa, significando que tem mais base do que ácidos. Mas isso não é para qualquer limite. Tá? Uma pessoa não pode sobreviver, por exemplo, com pH de 2. Não existe isso. Tá? Então, a compatibilidade com a vida ela tem um limite inferior de 6,85 e de 7,95. Quer dizer, se o paciente desenvolver uma acidose, essa acidose só é compatível com a vida se ela for até 6,85. Abaixo disso, não tem como uma célula sobreviver. Se uma célula não sobrevive, o tecido não sobrevive, o órgão também não, e aí o indivíduo começa a ter disfunção de múltiplos órgãos. Tá? A mesma coisa se procede lá quando o indivíduo tem um valor acima de 7,95. Então, valores antes de 7,85 ou acima de 7,95 é incompatível com a vida, ocorre morte celular.
Agora, um outro detalhe que é interessante a gente observar ao analisar o sangue é que existem, na verdade, dois sistemas circulatórios. Um sistema arterial e um sistema venoso. E cada um desses sistemas carrega um sangue com a concentração diferente de algumas substâncias. Por exemplo, o sistema arterial é rico em oxigênio, o sistema venoso é rico em gás carbônico. Então a gente começa a perceber o seguinte, que o sangue venoso ele é voltado mais para o lado da acidose. E o sangue arterial ele é mais alcalino, tá certo? Isso também é um outro fundamento importante para que a gente depois compreenda melhor a gasometria, tá? Mais para frente. Agora ficou uma dúvida: por que o sangue venoso é mais ácido do que o sangue arterial? O que poderia explicar isso? Né? O que ele tem de tão diferente do sangue arterial que o faz ser mais ácido? Então, é exatamente a presença do gás carbônico. Porque o sangue arterial ele está levando o oxigênio para os tecidos. Quando a célula capta o oxigênio, ela usa para o seu metabolismo e devolve para a hemácia, para o sangue, o gás carbônico, que é fruto da junção de uma molécula de carbono com a do oxigênio que chegou para o tecido. Tá? Forma-se o gás carbônico. E o detalhe é que esse gás tem uma capacidade de se associar com uma outra substância que tem abundância no nosso corpo, que é a água. Então, por conta disso, o gás carbônico ele é o principal formador de ácidos do nosso organismo. Isso não quer dizer que ele seja o único, mas ele é o principal formador de ácidos do organismo humano. Isso porque o nosso corpo produz muito gás carbônico, porque é produto do metabolismo do ATP, e no nosso corpo também tem muita água. Então, facilmente a gente vai ter uma reação entre gás carbônico e água, e isso forma um composto chamado de ácido carbônico, certo? Agora, a principal base do nosso corpo é o produto da quebra desse ácido e é chamado de bicarbonato. Então, o bicarbonato ele sofre a ação de uma enzima chamada de anidrase carbônica e aí ela quebra o ácido carbônico em íon hidrogênio e bicarbonato. Esse íon hidrogênio normalmente ele vai ser eliminado pela via metabólica, pelo sistema urinário, tá? Acidificando a urina. E aí vai ficar na corrente sanguínea o bicarbonato, que vai servir lá na frente de um tampão para tentar compensar os distúrbios ácido-base. Agora, a gente pode observar o seguinte: além do gás carbônico, quais outros ácidos ou bases a gente poderia ter no nosso corpo? Porque o que eu coloquei aqui foi o seguinte, que o bicarbonato é a principal base e o gás carbônico é o principal formador de ácidos do organismo. Então, pessoal, na verdade, o nosso corpo luta para produzir o bicarbonato. E a gente adquire o ácido basicamente na nossa alimentação. Então, praticamente tudo que a gente come, ao passar pelo processo de digestão, é liberado ou é formado ácidos dentro do nosso organismo, principalmente na corrente sanguínea, por onde esses ácidos vão ser transportados até as vias de eliminação, né? Então, toda a nossa alimentação composta de carboidrato, proteína, lipídio, fibras, tudo isso de alguma forma vai virar ácido no nosso corpo. Isso acontece, por exemplo, com o metabolismo da glicose. Quando a gente come algum alimento que é rico em carboidrato, o nosso digestão quebra esse carboidrato em moléculas de glicose. E essa glicose vai ser utilizada na bioenergética celular para produzir o composto primário para a manutenção das funções orgânicas, que é o ATP. Só que a produção aeróbica do ATP, ela libera gás carbônico, porque vai produzir CO2, e CO2 reage com o quê? Com água. Então forma-se ácido. Mas a glicose tem a possibilidade de passar pelo metabolismo anaeróbico, que seria pelo sistema glicolítico. Isso
sem a presença do oxigênio, faria a produção de ácido lático. Isso é muito comum, por exemplo, após treinos de musculação, onde o ATP produzido para a contração muscular, ele provém da via anaeróbica, tá? O metabolismo da glicose. Isso produz ácido lático, que é um dos fatores que determinam o surgimento da dor muscular tardia, e é por isso que dói, porque excesso de ácido é lesivo para os tecidos. Mas também quando a gente come proteína, o metabolismo dela faz com que a gente produza ácido sulfúrico. E quando a gente come gordura, produz ácido fosfórico. Quando come ácido graxo, produz corpos cetônicos. Enfim, pessoal, todas as 3 macromoléculas essenciais para a nossa vida, quando entram no nosso corpo, elas se transformam em ácidos. E por definição, ácido é toda substância que libera íons de hidrogênio. Então, para a gente entender agora, já sabendo que o CO2 é o principal formador de ácido, que é produzido em grande quantidade e tem muita água no organismo. Mas a nossa alimentação também é fundamental para a produção desses ácidos, tá? E o nosso corpo consegue compensar tudo isso através da respiração, através da excreção desses ácidos, tá? Através de sistemas tampão. Então, para a gente compreender agora como é a avaliação a respeito do equilíbrio ácido-básico, vamos entender essa linha de pH que eu coloquei aí no slide. Perceba que a gente discutiu mais acima que quando o pH estiver abaixo do valor de normalidade, nós temos uma condição chamada de acidose. E quando o pH está acima do valor normal, essa condição é conhecida como alcalose. Então, a acidose, pessoal, é o aumento da concentração de hidrogênio. Porque se tem acidose, significa que tem muito ácido. Ácido libera hidrogênio, então a concentração dele aumenta. E a alcalose seria a diminuição da concentração de hidrogênio, né? Nesse caso, existiriam mais bases, mais bicarbonatos do que hidrogênio, tá certo? A acidose, por exemplo, ela pode ocorrer de 2 maneiras. Ou acumulando ácidos, ou perdendo-se base. Então, as 2 formas desequilibra a balança entre ácidos e bases, né? Para o lado, obviamente, da acidose. E a alcalose, ela pode ser provocada pelo acúmulo de bases e pela perda de ácido. Então, o acúmulo de ácido, como um exemplo de uma situação patológica, seria um paciente que está com algum problema respiratório em que ele hipoventile, que ele diminua o processo de ventilação. A perda de base seria a diarreia, por exemplo, onde o indivíduo acaba perdendo nas fezes uma quantidade muito grande de bicarbonato, que é um item essencial lá na formação da mucosa intestinal. A perda de ácidos pode ser o contrário do acúmulo de ácidos. Nesse caso, a hiperventilação. Mas também, por um problema metabólico, poderia ser o indivíduo vomitar, porque ele está perdendo ácidos do organismo através do estômago. E o acúmulo de base acontece normalmente em situações de intoxicação, né? Ou por veneno de animal peçonhento, ou por drogas, ou por medicamento, né? Que provoca normalmente o acúmulo de bases. Então, assim, na verdade, existem várias situações patológicas que promovem essas alterações do equilíbrio entre ácidos e bases, né? Então, o pH, agora a gente vai ter 2 informações, que ele pode ser normal, ele pode estar ácido, e aí nós temos uma acidose, ou ele pode estar básico, e aí nós temos uma alcalose. Então, o diagnóstico da gasometria tem início exatamente descobrindo qual é o distúrbio que está acontecendo, se é uma acidose ou se é uma alcalose. E acabamos de ver também que a acidose pode ser provocada por aumento de ácidos, acúmulo de ácidos. E agora você já tem essa informação de que o nosso principal formador de ácido é o gás carbônico. Então, uma acidose pode ser provocada pela elevação do gás carbônico. Mas também a acidose pode ser provocada pela perda da base, né? E a nossa principal base é o bicarbonato. Tá aí.
dizendo que a acidose pode ser provocada com aumento do gás carbônico pela perda do HCO3. A alcalose seria um evento contrário da acidose, então seria provocado pela diminuição do gás carbônico ou então pelo aumento do bicarbonato. Bem, como o gás carbônico ele é eliminado pelo sistema respiratório, quando a gente detecta algum problema relacionado com o gás carbônico, seja aumentando ou diminuindo, nós dizemos que a origem desse distúrbio ela é respiratória, tá certo? Então, uma alcalose ela pode ser respiratória ou metabólica, e uma acidose pode ser respiratória ou metabólica. Então, o que a gente faz é exatamente tentar determinar essa origem. E essa origem vem desse conhecimento que o CO2 é a variável respiratória. E o HCO3 ele normalmente é eliminado ou retido pelas vias metabólicas, sistema renal e digestório. Então, nesse sentido, as alterações relacionadas ao bicarbonato referem-se a problemas de origem metabólica. Tá certo? Então, a partir de agora, já dá para a gente analisar uma gasometria arterial. Mas, para a gente entender o terceiro tópico da análise, a gente tem que saber como que o nosso próprio organismo consegue regular esse pH. Então, para isso, ele tem 3 sistemas. O primeiro é o sistema tampão, que age imediatamente após o início do distúrbio. Logo em seguida, a partir de alguns minutos, algumas horas, o sistema respiratório é acionado na tentativa de buscar esse equilíbrio novamente. E um tempão depois, cerca de 12 horas depois do início do problema, o sistema urinário entra em ação. Então, nesse sentido, alguns minutos já é o suficiente para o paciente instabilizar a parte respiratória e hemodinâmica. Então, isso faz com que o fisioterapeuta tente agir imediatamente para buscar esse equilíbrio, uma vez que a agressividade com que o paciente desenvolve os sintomas e a rapidez é muito grande em alguns minutos, algumas horas após o distúrbio ácido-base. Não podemos esperar o sistema urinário tentar compensar 12 horas depois. Ele é efetivo para isso, mas a gente não tem tempo. O paciente não vai suportar mais de 12 horas sem um pH dentro do valor de normalidade. Então, o sistema tampão é aquele que bloqueia o ácido logo que ele é formado. E existem 2 classes de tampões. Os intracelulares, que é formado por proteínas e radicais fosfatos, né? Eles bloqueiam a formação do gás carbônico dentro da célula. Na hora que o gás carbônico é eliminado da mitocôndria, proteínas e radicais fosfatos já capturam esse gás. Mas, eventualmente, muito gás carbônico ainda está sendo produzido. E aí ele começa a ser colocado para fora da célula e lá encontram-se os tampões extracelulares, que são chamados de tampões sanguíneos e intersticiais. E dentre os mais importantes está a hemoglobina, que captura 4 moléculas de gás carbônico, e os íons bicarbonato, que faz uma ligação direta com o gás carbônico e transporta ele até o pulmão para ele ser eliminado, né? Então, quando chega no sistema respiratório, a depender do distúrbio, o pulmão pode ou eliminar o gás carbônico ou reter o gás carbônico. Veja o entendimento lógico. Se um paciente estiver com acidose metabólica, nesse sentido, quer dizer, se ele tem acidose, ele tem muito ácido, tem muito CO2 no seu organismo. Então, isso significa que ele vai ter uma formação grande de ácido carbônico e de outros ácidos também, porque é de origem metabólica. Então, uma forma da gente tentar minimizar o problema é acionando o sistema respiratório, fazendo com que o indivíduo hiperventile e elimine gás carbônico. Se eu estou eliminando gás carbônico, eu estou eliminando o principal formador de ácidos. E aí o sistema começa a entrar em compensação. Agora, se o paciente tiver em alcalose, o sistema respiratório ele pode reter o gás carbônico na tentativa de formar mais ácidos para regular o pH. Agora, 12 horas depois, o sistema urinário entra em ação e ele age de uma forma um pouco peculiar em relação aos 2 distúrbios. Porque no caso da acidose, o sistema urinário ele pode eliminar o hidrogênio ou reter o bicarbonato. Tá? Normalmente ele começa eliminando o hidrogênio, o excesso, e se isso não conseguiu modificar
o pH do paciente, trazendo para a normalidade, aí ele começa a reter bicarbonato, tá? Mas nos casos de alcalose, ele só elimina íons bicarbonato. Isso porque as células renais elas não têm interesse em reter hidrogênio, uma vez que a gente pode adquirir facilmente esse hidrogênio através da alimentação. E uma hora a gente vai comer. Se for um paciente que está internado em coma, ele vai estar comendo via soro glicosado. Então a gente já viu que a glicose se transforma em ácido. Então, nesse sentido, não tem necessidade das células renais reterem o hidrogênio. Bem, pessoal, com todas essas informações, a gente já pode analisar uma gasometria arterial, tá certo? Só que essa análise eu vou deixar para a gente discutir ela na próxima aula, tá certo? Na parte 4 aí dos exames complementares, né? Sendo a gasometria arterial o início desse novo exame. Então até a próxima aula aí